Durante o julgamento, houve uma discussão entre André Mendonça e o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, que admitiu que a corte, na verdade, o Mendonça admitiu, na verdade, assim, ele estava dizendo, né, que o Supremo Tribunal Federal está passando por cima do legislador. Ele não está querendo que o Supremo faça isso. Os outros estão fazendo. Mas quando a gente vê no conjunto, é como se um ministro do STF tivesse admitido aquilo que a aparente maioria a ser formada agora com o voto do Toffoli, se tudo seguir como indicado, está fazendo. Então, estão passando por cima do legislador. Vamos acompanhar essa treta que aconteceu em razão de uma liderança ali da CNBB, dos bispos do Brasil, que tinha encontrado o Barroso, e aí o Barroso disse que essa liderança teria sido vítima de desinformação. E o Mendonça falou assim, não acredito que foi vítima de desinformação, não. A opinião dele é a minha opinião também, porque o Barroso, nas pautas em que ele defende um ativismo judicial do STF, ele vai construindo uma maneira de avançar. E vocês vão ver aí nesse vídeo que a maneira é distinguir o que é penal, o que é administrativo. Essa é a brecha que usou para tentar justificar essa canetada legislativa na mais alta corte do país. Pode soltar, produção. Presidente, pela ordem... Pois não, ministro André. Senhor presidente, minha saudação a Vossa Excelência, aos eminentes pares, com a devida vênia e respeito que sempre tenho por Vossa Excelência, eu não creio, não entendo que o presidente da CNBB esteja sendo vítima de desinformação. A opinião dele é compartilhada por mim, ela está consignada no meu voto. André, Vossa Excelência me desculpe, mas eu conversei com ele e ele me disse que não estava ciente de que essa era a discussão. E, portanto, eu me comprometi com ele a prestar esse esclarecimento no início da sessão, porque ele me disse que não estava informado de que esta era a questão e ele se preocupou em me dizer que trabalhou em periferia e que droga é uma coisa que faz mal às pessoas e às comunidades. E eu disse a ele que todos nós aqui concordamos com isso, que todos nós aqui temos uma atitude contrária às drogas ilícitas e que nós não estamos decidindo legalização de drogas. E, portanto, ele é que me disse que tinha a informação incorreta do que estava sendo decidido. Pois não? Eu não acho que ele tem informação incorreta, não. Eu acho que a informação é essa mesmo. A grande verdade é que o legislador, nós estamos passando por cima do legislador caso essa votação prevaleça com a maioria que hoje está estabelecida. O legislador definiu que portar drogas é crime. Transformar isso em ilícito administrativo é ultrapassar a vontade do legislador. Nenhum país do mundo fez isso por decisão judicial. Nenhum. Em segundo lugar, a grande pergunta que fica é o ilícito administrativo. Quem vai fiscalizar? Quem vai processar? Quem vai condenar? Quem vai acompanhar a execução dessa sanção? Não existe. Essa deliberação, com a devida vênia aos entendimentos em contrário, tem que ser adotada pelo legislador. Eu sou contra, mas eu me curvaria caso o legislador deliberasse em sentido contrário, apenas conseguindo a minha opinião e entendo, com a devida vênia, que o presidente da CNBB não é vítima de desinformação. Bom, Vossa Excelência acaba de dizer a mesma coisa que eu disse, apenas com um tom um pouco mais panfletário. Eu, ao início da sessão, disse, estamos discutindo se é ato ilícito administrativo ou se é ato ilícito penal. Vossa Excelência entende que é ato ilícito penal e tem todo o direito de achar, mas a minha explicação foi absolutamente correta do que está sendo decidido aqui, se é ilícito penal ou se é ilícito administrativo. Você vê que o Barroso fica irritado quando alguém de dentro da corte afirma que o Supremo Tribunal Federal, na presidência dele e com o voto dele, está legislando. Ele, na verdade, gostaria que ali se colocasse que o Supremo tem total atribuição para fazer aquilo que está fazendo. Então, ele colocou ali a questão de o presidente da CNBB ser vítima de desinformação para tentar justamente justificar
que o Supremo Tribunal Federal tem uma margem, que, olha, não, ele não tinha entendido que nós estamos, na verdade, considerando aqui a questão administrativa, etc. E aí o André Mendonça questionou, e fez bem em confrontar o presidente do Supremo, Barroso. A gente aponta aqui quando o Barroso constrói argumentos sólidos, com base nos fatos, etc. Mas ele tem uma agenda, ele dá entrevista, ele faz campanha por uma legislação mais permissiva em relação a drogas, em relação ao aborto, há muitos anos. Em relação ao aborto, ele foi um advogado da causa do aborto dos fetos anencéfalos, inclusive antes de ser ministro do STF, indicado pela Dilma Rousseff. Então, é muito importante que alguém de dentro da corte mostre para a sociedade que o STF está, assim, legislando por meio de manobras, por meio de malabarismo, de contorcionismo. E aí, obviamente, vem a irritação, que para quando justamente o argumento não está muito sólido. O Barroso é muito sereno, é muito calmo, mesmo quando atacado por aqueles do sistemão que querem blindar políticos, etc., porque nessas ocasiões ele fala baseado exclusivamente nos fatos. Agora que está assim, tentando avançar uma agenda, incomoda mais. Duda Teixeira. Felipe, essa discussão, quando ela começa no STF, ela já começa errada, porque o argumento que eles usam é que é preciso definir a quantidade de drogas que uma pessoa está portando, porque tem muita gente que está sendo presa só porque tem droga para uso pessoal, né? E isso é uma grande mentira, isso não acontece no Brasil. A gente tem já no Brasil, desde 2006, uma lei antidrogas que diz que a pessoa que é pega com crime, que é pega com drogas sem cometer um crime, mas que ela não é presa por causa disso. A pessoa só é presa quando você tem outras evidências que apontam que a pessoa realmente estava fazendo tráfico. Então, você precisa estar, de repente, a pessoa está numa boca de fumo, ou está realmente vendendo droga na porta de uma escola, e você tem testemunhas que vão lá e falam que a pessoa estava fazendo isso. Isso vai para um juiz que faz o julgamento e diz, olha, realmente esse cara estava fazendo tráfico e ele vai ser preso. Então, assim, não precisava o STF ter entrado nisso, já tinha uma legislação, e agora o STF, ao dar esse passo, traz uma reação do Congresso. E o Toffoli acabou de dar um voto e não foi pela descriminalização, tá? Então, o Toffoli parece que deu um voto confuso, está havendo aí uma dificuldade de interpretação, a gente não está assistindo nesse momento, mas a nossa equipe de reportagem continua atualizando, o antagonista.com.br publicou a matéria Toffoli não descriminaliza e julgamento sobre maconha no STF segue aberto. Portanto, o placar está em 5-4, 5 pela descriminalização da maconha, mas o Toffoli reduziu esse placar, dando o 4º voto contrário à descriminalização. Relembro que ele tinha pedido vista, dizendo que não entendia desse assunto, que iria estudar esse assunto, e fez aceno para um lado, fez para o outro, etc. Aparentemente deu esse voto, portanto, vamos ver ainda como é que vai acabar. De fato, não é assunto para o STF, é só um ativismo judicial exacerbado na gestão de um presidente da corte que sempre fez campanha para que isso acontecesse, que disse, inclusive, nós mostramos aqui no Papo Antagonista, durante uma palestra na PUC do Rio de Janeiro, como as pessoas deveriam fazer a propaganda dessa agenda para as demais, quer dizer, praticamente um político em campanha pela aprovação pelo Supremo Tribunal Federal de um projeto. Ora, quer fazer isso? Vira político, se candidata, faz campanha, tenta construir consenso em cima de determinado tema, da posição que defende, e reúne líderes partidários, elabora projeto de lei, discute, tenta aprovar. Agora, por canetada, de grupinho de mentes supostamente iluminadas, isso aí vai gerar mais desgaste ainda, mais tensão, está sendo feito pela força da Suprema Corte do país e, obviamente, não é bom. A tensão positiva é quando o Supremo faz alguma coisa certa contra o desejo de parlamentares que fizeram alguma coisa errada, para dizer o mínimo, né, com aquele eufemismo que os políticos usam. Por exemplo, quando o Supremo condena um político criminoso, que é uma raridade absoluta. Até falei outro dia aqui, em relação ao Lava Jato, só o Fernando Collor de Mello está aí com uma condenação pendente, mas já entrou com recurso e o Toffoli já está ajudando a diminuir a pena.
Então, uma coisa é o parlamentar ficar chateado quando o Supremo é duro porque ele cometeu um crime. Muito raro, repito. Outra coisa é essa situação atual. Então, cabe ao Congresso Nacional, as pessoas podem concordar ou discordar daquela decisão tomada pelo Congresso, mas cabe dizer que, às vezes, a lei não é alterada por uma decisão do Congresso Nacional. Que aí a turma do Barroso chama de omissão. O Congresso se omite sobre determinado ponto. Não, o Congresso decidiu que a lei é aquela e que ela não precisa ser alterada. Então, se tem essa alegação de omissão para tentar justificar o ativismo judicial. Esse que é o ponto importante a respeito dessa discussão no momento, e é claro que a partir do momento que você estabelece um limite de quantidade de drogas para distinguir traficante de usuário, o traficante vai começar a andar com aquele limite permitido, porque se ele for pego, ele vai se disfarçar de usuário. Então, você deixa a droga em determinado local, você ainda dificulta esse tipo de enquadramento e você acaba dando uma margem para que o traficante se passe por uma figura inocente com aval de uma lei imposta de cima.